Olá pessoal, sou o psicólogo Rafael Cerqueira e hoje a gente vai falar de ansiedade infantil com a Ana. Este vídeo foi gravado na Clínica de Psicologia Rafael Cerqueira Duarte, Psicoterapia, Saúde Mental e Desenvolvimento Pessoal. Vamos juntos construir um mundo em que a ansiedade e a autossabotagem não ditam as regras em nossas vidas. Rua Arandu, 205, Brooklyn, Novo, São Paulo. Agende sua consulta, vem tomar um café comigo e conheça meu trabalho. Eu espero você aqui. Olá, eu sou Ana Carolina Casalinho, eu sou psicóloga e psicanalista e um dos meus públicos de preferência, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é atender criança, né? Não é exclusivamente, então, no meu consultório como psicanalista eu atendo o indivíduo, né, as pessoas no geral, mas acabou que o meu caminho acabou cruzando aí com esse prazer pelo infantil, pela criança. Trabalho também com idoso, então estou um pouco nos extremos da vida. Extremos, Olha que encontro legal, a gente não tinha combinado isso, eu não tinha perguntado, mas eu sou analista do comportamento, que é quase um outro lado da psicologia. Estamos nos extremos também aqui. Sim. Né? E tem uma psicóloga amiga minha, a Renata Livramento, e ela fala muito dessa briga, às vezes, de igrejinhas da psicologia. Eu acho tão feio quando fica, sabe, porque psicanálise é melhor que Gestalt, ou não, que cognitivo comportamental é melhor que aquilo. Acho horrível isso. Quisera a gente, se pudesse ter tempo suficiente para estudar tudo e poder usar o que faz sentido para a gente naquela relação com o paciente, naquele momento, né? Porque as coisas elas não são tão rígidas desse jeito. A gente poderia ter, seria muito bacana ter repertório para poder acessar o que fosse interessante para aquela relação, né? A gente não tem tempo, talvez não tenha vida suficiente para estudar tudo que já se descobriu e se escreveu sobre psicologia. A gente acaba tendo que fazer algumas escolhas para que a gente tenha mais segurança no que a gente conduz dentro do set, dentro do espaço terapêutico, né? Então eu estudei muito psicanálise, estudei muito fenomenologia, são duas coisas que acabaram me fazendo ter uma leveza sobre o jeito de agir. Eu acho que é aí que está a nossa escolha profissional, quando a gente fala, nisso eu caminho bem, né? Gosto e respeito todas as outras linhas, tanto que abro mão delas para encaminhar em algum momento, né? Então eu não trabalho com cognitivo comportamental, mas tem tipos de atuações que tem hora que eu preciso, né? Então eu trabalho bastante com autismo também. Eu acredito muito na psicanálise para o autismo, o jeito que a gente olha esse sujeito para além da condição dele, né? Como é que eu vou dar a possibilidade para que esse sujeito se interesse pelo outro e por mim ali naquela relação, né? Como é também que eu consigo colocar essa criança, por exemplo, que está num autismo, como um sujeito das relações. Porém, chega um momento, depois de muita análise, que é importante que a criança consiga ter algum repertório de convivência social, talvez um pouco mais direcionado. E aí o cognitivo comportamental ajuda muito nisso. Eu tenho as minhas questões quando a pessoa começa por aí, né? A criança não está aberta para esse mundo, não tem interesse no mundo e já vai nas questões cognitivas. Mas o movimento um pouco inverso é bem bacana. Já fica o convite para você vir falar com a gente sobre autismo. Vai ser um prazer. Vai ser muito legal. Mas eu estou fazendo alguns vídeos para o canal e para a página, sempre falando alguma coisa sobre ansiedade. Legal, ótimo. E a ansiedade na criança, porque eu até às vezes comento com alguns outros profissionais que hoje a gente fala muito assim do TDAH e que a criança na verdade ela só está sendo criança, outros dizem que realmente temos um problema ali. Assim, na sua opinião, a criança ela pode ter sim um problema de ansiedade? Pode ter, mas acho que antes de tudo a gente precisa falar sobre esses três grandes, só categorizar esses três grandes males, né, maus do século que a gente tem hoje com a criança. A gente tem falado muito do transtorno autista, ele é o outro é o déficit de atenção e hiperatividade, e o outro são os transtornos bipolares, né, que a gente tem de um lado a melancolia e de outro lado essa ansiedade. Então a gente tem Então essas são as três categorias que a gente acaba falando patologicamente aí da criança. A gente tem encaixado muita coisa ali dentro, né? Isso ficou muito amplo, talvez por isso que hoje a gente fala que tem um número muito maior de autista, muito maior de melancólicos, de ansiosos e assim vai. Mas é porque se fala mais sobre isso. Se fala mais sobre isso, claro, e a gente também acabou ampliando a percepção sobre as pessoas, né? A gente cuida mais desse assunto e acaba colocando mais gente dentro desse quadradinho.
A ansiedade infantil, ela existe, né? Mas a gente precisa sempre tomar muito cuidado em falar que a criança está em ansiedade ou não, né? Exatamente porque a criança está num momento muito intenso de construção psíquica, né? Ela está muito intenso de vivências e isso traz uma agitação muito grande. Então a criança é muito agitada, ela quer conhecer tudo, né? E a criança, se eu for olhar o padrão dela, ela é naturalmente anti-ansiedade, porque a agitação e a ansiedade são coisas muito diferentes. A ansiedade tem muito a ver com essa palavra do ansiar por algo. A criança, ela tá no aqui e agora, né? Perfeitamente, era disso que eu ia falar. Então, assim, a criança é muito presencial. Tanto que quando a gente fala que a criança é mais imediatista, ela está sendo criança, ela é mesmo, ela quer as coisas agora. Ela não tem o que a gente chama da permanência do objeto, então ela não tem essa clareza de que as coisas existem amanhã, de que eu posso fazer algo hoje um pouco amanhã. E ela vai aprender isso pela vivência dela, né? Então falar que uma criança é ansiosa ou está ansiosa já me acende uma luzinha de atenção, porque não é muito natural. E claro que a gente precisa ver esse discurso do que é que a pessoa está falando, né? Se de fato está falando dessa agitação natural da criança para experimentar, né, para fazer um milhão de coisas, tudo é estímulo. As coisas que estão nessa sala para mim não são novas. Eu posso ver uma porta com uma maçaneta um pouco diferente, mas eu sei que aquilo é uma maçaneta e abre de determinada forma. Agora com a criança, essa planta aqui já é um playground. Claro, claro, tudo é muito novo, né? E como a gente lida com os momentos da criança, que são as questões, né? Então a gente divide um pouco a clínica da criança, de uma criança que está aí de 0 até 3 anos, depois dos 4 a 7, e depois a gente entra já num caminho que a gente vai falar um pouquinho da pré-adolescência, né? Então, essa criança muito pequena que está descobrindo o mundo, ela precisaria ter muito espaço para descobrir o mundo, claro que a partir do outro, mas a partir dessa relação do outro. Então a criança se relaciona com o outro, que pode ser um objeto, uma pessoa, e ela vai vivenciando coisas, e ela vai registrando experiências. Inclusive ela vai registrando o ritmo, né? O ritmo da natureza, o ritmo do pai, o ritmo da mãe, o ritmo das coisas que acontecem em casa, né? O ritmo do dia que ele vai, aí tem meio-dia, que é a hora que ela come. Então ela vai percebendo o movimento, que é um ritmo muito bom, né? Muito tranquilo. E aí a gente muitas vezes acelera esse ritmo da criança, né? A gente traz conteúdos que não são muitas vezes conteúdos dela, né? Então quando tem esse discurso dessa ansiedade da criança, a gente precisa tomar muito cuidado para saber o que é que a gente está trazendo de expectativa. Deixa eu só ver se eu estou entendendo, para entender se essa ansiedade na verdade não é dos pais ou se é da criança. Eu ia falar disso porque eu estou caminhando bem por aí. Que é, a gente não se individualiza sozinho, apesar da palavra dar esse recado. A gente se constrói psiquicamente, individualmente, na relação com o outro. Então isso tem uma pequena diferença na relação com os pais e com o mundo, que eu vou criando o que é referência para mim. Eu vou criando o que é o meu desejo de ser e estar nesse mundo. Não com essa palavra, com esse pensamento de que eu quero ser isso ou aquilo, né? Mas aquilo vai deixando registros. Mas é na relação e não na vontade do outro. E a gente vive muito pelos filhos. Então a gente vive muito as nossas frustrações do que o filho vai ser. Então a gente vem muito controlador, eu quero que o filho seja isso, seja aquilo lá. Eu venho e encho o filho de várias coisas que teoricamente eu não pude ter, porque eu tenho o ideal, o idealismo de que colocar a criança para fazer inglês e fazer natação e encher ela de possibilidades. Meu filho vai fazer tudo que eu não fiz. Sim, a gente acha que isso é dar a ele uma possibilidade de escolha. Isso não é, porque dar à criança a possibilidade de escolha, dá a ela uma possibilidade de um certo, que a gente chamaria de TED, mas de um certo espaço de percepção das coisas, no tempo dela, né? Então, você acaba tendo crianças que têm absolutamente tudo, tanto financeiramente, materialmente, tem todos os brinquedos mais modernos e que não se interessa. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que eu estou dando está ocupando um espaço de projeção, um espaço de identidade real psíquica com aquilo. Quando a gente fala de brinquedo, eu falo do brincar como mais importante do que o brinquedo. E aí tudo pode ser objeto de brincar. Tanto que vários pais são super frustrados, falam, eu comprei os brinquedos mais interessantes, o meu filho quer brincar com a pedra, com o Tupperware, né, com o potinho lá e com a chave. Minha sobrinha adorava uma vassoura. Sim, né? E aquilo recebe vários conteúdos.
Porque a criança abre mão do conteúdo imaginativo para criar histórias, mas para vivenciar coisas. Ela percebe até as questões éticas, morais e sociais pela brincadeira. Brincando de escolinha. De tudo, não de só tudo, disso, né? assim, as brincadeiras mais interessantes para as crianças são aquelas super intensas, às vezes vai brincar de que vai matar, de que vai, né? E aí, ela acabou aquilo, brinca que tem 5 filhos, e aí daqui a pouco ela não tem aqueles 5 filhos, ela não precisa dar conta, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem fisicamente da brincadeira. Então brincar é um recurso muito importante para a criança. E a gente rouba isso das crianças. A gente rouba porque a gente enfia um monte de coisa, a gente quer ser diretivo, né? Ou porque a gente não valoriza, ou porque a gente poda as brincadeiras, ou direciona muitas brincadeiras. Então uma folha em branco e um monte de giz, e um monte de tinta e um monte de comida que a criança possa pegar e passar ali, dá muito mais espaço para uma criatividade, para perceber um mundo real na inter-relação, do que um livro cheio de desenho, seja do que for, de personagem ou não, nem vou entrar nesse mérito, porque são vários outros assuntos, para que a criança pinte ali no contorno, né? A gente tem colocado muito limite para as questões da criança, né? As nossas expectativas estão muito presentes. Então, a gente dá liberdade para a criança, né? A gente dá liberdade para que ela construa o mundo segundo o seu significado. E nisso ela traz todas as possibilidades de ser o que ela quiser, de construir coisas a partir do que ela tem, do que ela conhece de mundo. Isso traz crianças muito mais potenciais, né? Claro, a gente nunca gosta de comparar, e é óbvio que todo mundo é potencial o tempo todo, né? A gente é muito plástico nesse sentido, até o nosso cérebro é muito plástico, eu posso aprender coisas em qualquer momento da vida, mas que eu aprenda com mais liberdade, que eu aprenda com mais possibilidade, né, do que mais limites. E não estou falando que a criança não tem que ter limites, são coisas diferentes, né? Eu estou falando de uma percepção de mundo um pouco mais aberta do que muito mais diretiva. Estimular a criatividade também não quer dizer que a gente vai deixar a criança fazer qualquer coisa. O problema é que a gente às vezes serra essa criatividade com todas as possibilidades do mundo. Sim, a gente também tem uma ideia um pouco equivocada do que é esse estímulo, né? A gente fica sobrecarregando as crianças de estímulos. Eu acho que a gente tem que estar muito mais preocupado nessa relação do que no estímulo, né? Os estímulos estão aí, tudo para a criança é estímulo. E a gente fica pensando que só o iPad é estímulo, ou só aquela cadeirinha que balança que tem 1000 luzes é o estímulo. E muito pelo contrário. Então, a questão dos neurônios, né? Quando a gente expõe a criança pequena à televisão, e aí óbvio que não importa para esse contexto qual é que é o conteúdo, né? Então, fui super bem selecionado, peguei o melhor conteúdo, peguei algo super ideal para essa criança e deixei ela lá exposta 40 minutos, 1 hora. Ela está, além disso de receber o conteúdo, ela está recebendo o estímulo luminoso, né? A gente não vê, mas a televisão ela tem várias, né? Todos os pixels. Chuva de luz. Chuva de luz, e a sinapse da criança vai ficando daquele tamanho. Então, existem algumas evidências de que crianças dessa primeira fase, de 0 a 3 anos, em especial no seu primeiro ano de vida, muito expostas à televisão, a esses estímulos, elas têm uma chance maior de estarem num déficit de atenção, né? Fora que é muito interessante, né? Então, nada consegue chegar ali, né? Naquele monte de luz e som ao mesmo tempo e tal. Então, as outras coisas podem ficar desinteressantes. E tem outra coisa que é o investimento dos pais em relação àquilo. Os pais acham lindo e maravilhoso aquilo. Quando a criança se interessa por outra coisa, ela já entra num ponto de se questionar. Poxa, mas será que está certo eu achar essa pedra tão bacaninha? Se os meus pais estão empolgadíssimos com aquele vídeo novo, com aquele negócio que pisca, né? Então, começa a desacreditar no seu próprio potencial de interesse pelas coisas, né? Então, a gente começa aí a construir um caminho para essa ansiedade infantil, né? As expectativas que a gente traz, o discurso muito intelectualizado, milhões de explicações, milhões de antecipações que a gente traz para a criança. Você precisa dar conta disso e disso, quando você crescer você vai ser isso. Esse monte de coisa começa a trazer uma futuração que não é natural, que não é típica da criança do hoje, né? Então a gente precisa basicamente entender que é uma criança que está no processo de intensa construção, de uma agitação física natural, né? A criança tem ritmos que variam, tem vezes que ela está mais agitada, menos agitada.
Claro que isso tem muito a ver com as coisas que ela está vivenciando internamente, externamente. Então, a criança é uma esponja, assim, dos pais e dos ambientes sociais que vive. Então, a gente precisa estar muito acolhendo tudo isso para saber também diferenciar quando de fato é um caso de ansiedade. Né? A gente tem tudo, a gente tem casos de toque com criança, a gente tem mil coisas. E aí, nessa hora, sim, a gente precisa procurar uma ajuda. E aí, procurar uma ajuda especializada, uma ajuda de alguém que vai acolher toda essa angústia da família e que vai lidar com a criança nesse resgate, dessa ressignificação do espaço dela de brincar, dela como agente dessa brincadeira e agente dessa relação e de agente de um mundo que não é controlável. Então, futurar não é trazer controle algum sobre quem vai ser e sobre qual é o sucesso dessa criança. Né? Ela vai ser feliz conforme ela puder acreditar que as escolhas dela são boas e que o mundo é bom e que tem muito espaço para ela ser quem ela vai ser. Tem uma coisa que você falou, eu acho muito legal isso, né? Que é a importância da brincadeira, do brincar. Sim. E tem muitos pais que falam assim, poxa, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho várias atividades, eu não tenho tempo ou não tenho recurso para estar brincando. A gente está falando aqui, para criança, qualquer coisa pode ser um motivo de brincadeira, um desenhar, um fingir, né, a atuação de papéis. Um estar junto, de repente possibilitar que ele estique a perna, de repente essa perna vai ser o obstáculo que ele vai ter que pular. O que a criança precisa quando ela está na relação com o outro é estar na relação com o outro, ela precisa de presença do outro. Né? Então a gente está num ambiente, a gente está num mundo, numa contextualidade que a gente está com muito tédio da gente mesmo. A gente não consegue ficar 2 minutos no trânsito, 1 minuto porque o farol fechou. Não consegue esperar, às vezes, subir o elevador sem mexer no celular. Sem mexer no celular, o trânsito. Então, a gente tem isso, a gente vê muito momentos de uma relação muito íntima de, por exemplo, na amamentação, e a mãe está com a criança aqui, a criança está olhando no olho dela, está estabelecendo uma questão de um contato importantíssimo e a mãe está aqui no celular. Não que a gente consiga estar presente em tudo 100% do tempo, mas a gente tem ficado 80% do tempo ausente das relações. Então eu posso não saber brincar, e isso tem a ver com o nosso limite também. Né? A gente não sabe como a gente foi enquanto brincante, enquanto criança também. E aquilo nos expõe aos nossos próprios limites. Mas eu preciso ter um interesse em estar ali. Né? A gente fala que criança precisa de qualidade, a gente tem esses cursos muito mais presente. Mas ela precisa também de quantidade, então a criança conviver com essas pessoas que prezam por ela, né, que seja o cuidador, que seja o pai, a mãe, o avô, com uma presença, isso é importante, né, e dar tempo para ela. É claro que tem coisa, vai dar tempo para ela fazer tudo no seu tempo, não é bem assim. A hora que a comida está pronta, a comida está pronta, a hora que ela precisa dormir, né, como a gente trabalha esse limite, como eu vou chamar essa criança, dar atenção dela para isso que é necessário ela fazer, que está a chave. Né? E o brincar para a criança é elaborativo para tudo. Tanto que também a análise da criança, o processo terapêutico da criança, ele só se dá pela brincadeira. O espaço da brincadeira com a criança, o lúdico e terapêutico da criança, ele é pela brincadeira. Né? Então dentro da sala vai brincar. Tanto que eu tenho vários pais de pacientes que perguntam: o que você fez hoje? O que você fez hoje na terapia e tal? E a criança vai responder: brinquei. Porque é isso, né? A gente possibilita um espaço de brincar não diretivo, né? A criança vai brincar ali e a gente também não vai ficar fazendo 50 milhões de interpretações, porque é ela que está reelaborando aquilo, né? Às vezes a gente dá voz à brincadeira, dá voz a essa criança, né? Para que o espaço seja de fato terapêutico. Né? Mas é tudo através do brincar, pela importância que isso dá. A gente também tem uma questão que a gente não enxerga que o brincar é um trabalho. E para a criança, esse é o trabalho dela. Não tem outras atividades, né? Para ela, aquilo é a ação, é a vida dela. E não é assim, já que ela não tem outras atividades, ela vai brincar, não. O brincar da criança é um trabalho tão intenso, é o que a localiza no mundo, e isso é tão necessário, é tão profundo, que ela não pode ter outra responsabilidade. Ela não pode ter a responsabilidade de trabalhar. Mesmo quando a gente traz algumas responsabilidades que são gostosas para a criança, que ela vai dobrar a roupa dela, que ela vai ajudar a fazer uma comida, tudo isso está dentro de um repertório lúdico muito grande. Né? E nisso vai criando a relação dela com o mundo. Ana, foi muito legal o bate-papo, a gente
acabou que conversou muito nos bastidores também, pena que não deu para colocar tudo em vídeo, mas eu espero que você aceite outros convites para a gente estar falando não só da ansiedade infantil, mas a psicologia como um todo, porque é uma paixão minha e acho que a gente tem que compartilhar isso com outras pessoas, que é muito importante. É um exercício muito importante. A gente tem muito essa coisa de que a psicologia ela cuida muito do individual, então às vezes a gente até se questiona como que eu vou compartilhar algo que não fique muito parecendo que eu estou categorizando, né? Porque cada sujeito é um sujeito, né? E a gente vai trabalhar a relação com aquela pessoa dentro da clínica e às vezes nesse olhar a gente já acha que não é possível a gente compartilhar algum saber, né? O que eu procurei fazer aqui é dar um panorama, mais ou menos, do que pode acontecer, mas é um mundo que se descobre dentro do consultório. É muito legal ter essa possibilidade, porque a gente está muito afastado do que é essa realidade, do que é que a criança sente, né? A gente acha que a criança não é nada até ela virar um adulto. Né? Tanto que às vezes a gente fala assim, nossa, o que você vai ser quando você crescer? Não, a criança já é, desde o dia que ela nasce, ela já é um indivíduo cheio de potenciais. Então é bacana a gente trazer essas questões para que as pessoas estejam mais sensíveis a lidar com esse outro. E nisso a gente pode sim divulgar e trazer algumas falas que não são categorizantes de uma certa forma ou não são limitantes, mas que elas trazem uma sensibilidade maior para todos nós que convivemos com o outro. E como que o espectador ele consegue achar o seu trabalho, entrar em contato com você? Eu acabei entrando agora aí no mundo da internet para esse contato. Eu tenho um site que é anacarolinacasalinho.com.br e aí lá também tem o celular e tem o telefone do consultório. Eu atendo, dou algumas palestras, enfim, mas estou lá na clínica para acolher e às vezes até para tirar dúvida, porque às vezes chegam os pais com muita angústia, algumas escolas encaminham muita gente. E aí uma conversa, a gente simplesmente organiza ou reorganiza os pensares sobre aquilo, o olhar dos pais sobre aquilo. E aí nem precisa de terapia para criança e a gente volta e aí cria-se um outro olhar sobre o ambiente familiar, sobre a relação e aquilo deslancha. Os contatos da Ana vai estar na descrição desse vídeo, tá? Todos os links. Legal. E qualquer coisa a gente convoca mais uma vez a sabedoria dela. Foi um prazer falar com você. Prazer construir isso junto, né? Conforme a gente fala, a gente mesmo se organiza